Gênesis 48 começa mostrando como José do Egito recebeu a notícia de que seu pai, Jacó, estava enfermo. Então a Torá diz que ele tomou seus 2 filhos, Manassés e Efraim, e foi ao encontro de Jacó. A Torá teve o cuidado de relatar que a saúde de Jacó estava tão debilitada que ele precisou se esforçar para se assentar em seu leito. A Torá não revela qual foi a enfermidade que acometeu a Jacó, mas diz que naquela ocasião ele era um homem muito idoso, com aproximadamente 147 anos. Quando José chegou até Jacó, o velho patriarca o recebeu e lhe contou relatos da aliança do Eterno com ele. Jacó explicou a José que Deus havia lhe aparecido na terra de Canaã e reafirmado a ele as promessas da aliança com Abraão, destacando a promessa de possessão da terra por parte de sua descendência. Na sequência, Jacó adotou os 2 filhos de José para que fossem contados entre seus filhos. Dessa forma, os filhos de José receberam direito à herança conforme os irmãos de José, e com isso próprio José acabou recebendo a porção dobrada da herança através de seus filhos. Isso resultou no fato de que as descendências dos 2 filhos de Raquel, José e Benjamim, formaram 3 tribos em Israel e herdaram 3 territórios na terra prometida. Jacó também relembrou da sua esposa preferida, Raquel, que morreu ao dar à luz ao seu filho Benjamim. Quando os filhos de José se aproximaram de Jacó, o velho patriarca perguntou a José quem eles eram. Isso aconteceu porque Jacó estava quase cego naquela ocasião, enxergava muito mal, e ele desejava identificar seus 2 netos que receberiam sua bênção. Novamente Jacó se lembra do seu pesar por ter passado vários anos pensando que José estivesse morto, e expressa grande alegria ao vê-lo com vida, tempos depois. E agora o patriarca podia ver, mesmo que com grande dificuldade, além do filho querido, os netos, os filhos de José. A sequência de Gênesis 48 se concentra em mostrar detalhes da cerimônia em que Jacó oficializou sua bênção aos filhos de José. A Torá diz que José tomou Efraim, seu filho caçula, e o colocou à esquerda de Jacó, bem como tomou seu filho mais velho, Manassés, e o colocou à direita de Jacó. Na bênção tradicional, o filho mais velho era o que receberia a maior bênção. Mas a Torá diz que Jacó cruzou as mãos, invertendo assim a ordem natural e surpreendendo a José. Portanto, Jacó deu a Efraim a bênção principal, mesmo Manassés sendo primogênito. Com as mãos sobre Efraim e Manassés, Jacó abençoou a José, indicando que seus filhos ocupariam um lugar de destaque na família da aliança como líderes tribais. Parafraseando Jacó falando com José: O Deus diante de quem eu e meus antepassados éramos pastoreados por meio de um anjo que me protegeu contra todo mal. Que ele, Deus, providencie para que um anjo também proteja os rapazes, que são seus filhos. Como era o caso em muitas culturas, como no Antigo Oriente Próximo, a direita é preferível à esquerda em vários contextos, por isso o simbolismo da maior bênção estar na mão direita. E vemos a história se repetindo com o segundo filho recebendo a bênção que tradicionalmente seria do mais velho. Em seus primeiros anos, Jacó, com a ajuda de sua mãe, recorre à manipulação e fraude para arrancar a bênção de seu irmão Esaú. Quase uma vida depois, um idoso e quase cego, Jacó chama seus netos, Efraim e Manassés, para abençoá-los. A bênção era a invocação paterna do favor divino sobre os filhos, no caso específico os netos, que foram adotados como filhos. A Torá também diz que quando José viu que seu pai havia colocado sua mão direita sobre Efraim, que não era o primogênito, ele não se sentiu bem com aquilo, e tentou fazer com que seu pai trocasse a ordem das mãos, dando a bênção principal ao primogênito. Mas Jacó disse a José que a troca havia sido intencional, e que embora a descendência de Manassés houvesse de ser grande, a descendência de Efraim seria mais importante. Jacó provavelmente declarou isso acerca de Efraim por orientação divina, assim como posteriormente ele profetizou acerca de Judá, Gênesis 49, verso 10. A sequência da história do povo de Israel mostra as implicações dessa profecia de Jacó. A tribo de Efraim se tornou a tribo dominante entre as tribos do norte. Inclusive, no tempo dos profetas, a tribo de Efraim passou a ser usada para designar todo o reino do norte. Jacó,
quando abençoou seus netos Efraim e Manassés, abençoou-os implantando uma tradição que, ao longo da história, os israelitas abençoariam seus filhos por meio deles, dizendo: Que Deus faça você como Efraim e Manassés. Por que Efraim e Manassés? Não sabemos absolutamente nada sobre Efraim e Manassés. Jacó poderia ter dito que, ao longo da história, os israelitas abençoariam seus filhos no Shabat ou em qualquer outro momento, dizendo: que Deus faça você como Abraão, Isaque e Jacó, ou que Deus faça você como Judá e José. Mas Jacó escolheu Efraim e Manassés, sobre cujas personalidades nada sabemos. Provavelmente, como dito anteriormente, foi por orientação divina, pois o Criador é justo e profundo conhecedor do coração dos homens. Depois de abençoar os filhos de José, Jacó admitiu que estava morrendo, mas que não havia abandonado a emuná, confiança, em Deus. Ele tinha certeza de que o Eterno faria com que sua descendência voltasse a Canaã para herdar a terra de seus pais. Daí, Jacó declarou a José que ele receberia a porção dupla da herança de primogênito. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 5, verso 1. E eu te tenho dado a ti um pedaço de terra, mais que a teus irmãos, o qual tomei com a minha espada e com o meu arco da mão dos amorreus. Visto que Jacó comprou, pacificamente dos filhos de Amor, o lote de terreno perto de Xerém, Gênesis 33, versos 19 e 20, parece que esta promessa a José era uma expressão da fé de Jacó, na qual ele falou profeticamente da futura conquista de Canaã pelos seus descendentes, como se já tivesse sido realizada pela sua própria espada e arco. A linguagem do pretérito foi usada profeticamente para ilustrar o futuro. A porção dupla de José, daquela terra conquistada, consistia nos 2 quinhões dados às tribos de Efraim e de Manassés.